Reis, um pouquinho para frente, 2 Crônicas, capítulo 22. Semana passada nós falamos, né, a gente veio num estudo. Em primeiro lugar, nós falamos da Jezabel, né, porque isso aqui é uma história, né, que vai acontecendo, e a gente está acompanhando as mulheres da Bíblia, desde Eva. Você que está chegando hoje, nós temos todo esse estudo no meu canal no YouTube, Márcia Riso, com S. Lá você vê, você procura, tem uma playlist chamada Mulheres da Bíblia, e você vai indo, se você quer conhecer a palavra, a vida dessas mulheres que nos inspiram. Elas nos inspiram a fazer o bem e nos inspiram a não fazer o mal, né? Porque com elas aprendemos muitas coisas. E a gente falou em primeiro lugar da Jezabel, que foi uma rainha má, que matava os profetas de Deus. Ela teve uma filha chamada Atalia. Essa mulher também era má, essa mulher também perseguia o povo de Deus. E essa mulher, ela era usurpadora, nós falamos na semana passada dela. Ela queria assumir o trono de qualquer jeito, e para isso ela teve que matar os seus próprios netos, né? Então, e aí ela queria destruir toda a linhagem, né? Não sei se foi consciente ou inconscientemente, mas ela quis destruir toda a linhagem de reis para impedir que o nosso rei Jesus viesse a esse mundo. Isso foi uma estratégia do inimigo, né? O diabo trabalha assim, né? Ele usa as pessoas para impedir os planos de Deus. E a primeira investida dele foi para impedir que o Messias viesse ao mundo, mas ele veio, glória a Deus. Deus tem uma maneira, um modo dele de trabalhar. E quando nós confiamos, quando nós descansamos no Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, os planos dessa mulher, de Atalia, eles foram impedidos. E Deus usou uma outra mulher, né, chamada Jeozeba. E hoje nós vamos falar sobre ela. Na Bíblia você vai encontrar Josebeate, ou Josebate, ou Jeozeba. Jeozebate, Josebeate ou Jeozeba. Você vai encontrar aí. Eu vou ficar com Jeozeba, que é menorzinha, mais fácil da gente falar. Amém? Vamos ler aqui 2 Crônicas, capítulo 22, do 10 ao 12. Diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozebeate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozebeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Curva sua cabeça um minutinho. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora, que o teu Espírito Santo venha falar através da minha vida, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor a falar. Que seja o teu Espírito poderoso, Senhor, que nos traz revelações. Que o Senhor venha trazer, Senhor, o teu tesouro oculto, Senhor. Que o Senhor venha abrir esses tesouros para nós, para que possamos, Senhor, crescer, que possamos nos alimentar, que possamos, Senhor, aprender para resistir no dia mau. Sabemos que dias maus estão por vir, mas, Senhor, em Ti, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha, e sabemos que o Senhor faz a diferença entre luz e trevas. Eis-nos aqui, Senhor, somos filhos da luz, filhos do Senhor. Então, meu Pai, vem agora nos trazer estas revelações, para que possamos, Senhor, estar preparados, Senhor, e resistirmos, Senhor, todos os ataques do mal, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como eu estava dizendo, né, Jeozeba era filha do rei Jeorão, ela era meia-irmã de Acasias, filho de Atalia, né, e casada com o sacerdote Joiada. Então, quando ela soube desse massacre que ia destruir toda a descendência real, e isso era uma estratégia do inimigo para impedir a chegada do Messias, porque Jesus tinha uma promessa, né? Se você olhar lá em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 12 ao 17, o Senhor traz uma profecia para Davi. Ele manda uma profecia para o rei Davi, dizendo que o reino dele se firmaria para sempre, que o reino dele seria inabalável. Ele diz assim: este edificará uma casa no meu nome, e eu confirmarei o trono do seu reino para sempre.
Então, ele já tinha uma palavra sobre a sua descendência, sobre a sua linhagem. E o diabo levanta uma mulher, uma usurpadora. Nós falamos dela semana passada, procura no meu canal, você vai ver lá. E ela tentou, né, acabar com a promessa do Senhor. E nós vivemos tempos hoje assim, queridos. O diabo está fazendo de tudo para impedir as promessas do Senhor na sua vida, nas nossas vidas. Impedir com que você consiga conquistar aquilo que Deus tem preparado para você, o melhor desta terra. E, acima de tudo, o melhor do céu, porque a salvação, né, veio através de Cristo Jesus. Então, o diabo ele vai sempre trabalhar para nos impedir de receber isso. E essa mulher, né, Jeoseba, que era tia dessa criança, ela esconde esse menino. Diz a Bíblia que ela roubou. A palavra certa não é roubar, é arrebatar, né? É como o Senhor Jesus vai falar conosco, né? A origem, né, dessa palavra significa arrebatar. Né? A tradução foi meio infeliz, de que ela roubou. Ela tirou do meio ali daquele povo, livrou essa criança da morte. Então, a gente aprende tantas coisas com essa pequena história, que ela está também registrada lá em 2 Reis 11, de 1 a 3, se você que está anotando, né? E essa moça, ela era filha de Jorão, rei de Judá, e ela ela cresceu vendo as idolatrias do pai, quando casou com uma mulher ímpia. Ela cresceu vendo o povo se contaminando, mas ela não se contaminou. Deus escolhe uma mulher reta, uma mulher justa, diante do Senhor, que não se contaminou com as idolatrias, e ela não sucumbiu às idolatrias do reinado, né? Porque Jorão também estava se corrompendo através de Atalia. Então, o que ela faz? Ela esconde essa criança por 6 anos. Aonde que ela esconde essa criança, queridos? Dentro do templo. Uau! E eu estudando, e eu comecei a estudar a história dela, e a gente vai fundo, pega daqui, pega dali, estuda daqui, estuda dali. E no meio desse estudo todo, o Senhor fala para mim assim, Joseba significa minha noiva, a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, porque quando você entrega a sua vida para o Senhor, Ele te coloca num esconderijo. E esse esconderijo chama-se igreja. Porque é ali que você vai ser alimentada, ali que você vai ser cuidada, ali que você vai crescer em graça e em sabedoria do Senhor. Então, Jeoseba é a figura da igreja, onde você recebe alimento, é na congregação dos santos, é no escondido, no tabernáculo. E Davi, ele faz menção a isso, lá no Salmo, capítulo 27, versículo 4 e 5. Olha só que interessante, queridos. Davi, ele faz um salmo maravilhoso. Esse Salmo 27 foi um salmo que me tirou de uma cova de angústias, no momento mais difícil da nossa vida, quando nossa empresa quebrou, que a gente falou, agora acabou tudo, né? Eu liguei para um antigo pastor meu, e isso eu nunca... Tem coisas na nossa vida que a gente guarda com tanto amor, com tanta gratidão. Né? E esse bispo, ele era uma bênção mesmo, ele é uma bênção, né? Continua sendo. Hoje ele está com a igreja no Rio de Janeiro. Mas eu lembro que ele parou tudo, eu liguei desesperada, porque meu marido estava desesperado, eu também desesperei. Para o que eu vou fazer? A gente estava no comecinho da nossa caminhada com Jesus, eu liguei para ele. Ele trabalhava nessa época, tinha uma empresa grande, e eu lembro que ele saiu, ele falou, estou numa reunião, mas espera aí, eu vou orar com você. Poxa vida, né? Coisa linda, né? Largou uma reunião que ele estava participando, eu lembro que eu escutei ele fechando a porta, falou, vamos lá, Marcinha, o que está acontecendo? Nós quebramos! Falei, desculpa, mas e agora? 4 filhos e tal. E aí ele falou, fica calma, que Deus fez você passar. Ele me ministrou, mas ele falou assim, abre o Salmo 27. E leia ele todinho. Eu falei, amém. Ele falou, não, você não está entendendo, você vai abrir agora. Você vai ler para mim o Salmo 27. Gente, ele estava numa reunião, né? E eu, mas bispo, você está trabalhando? Não, você vai ler agora. E eu comecei a ler o Salmo 27. E ali
o Senhor foi falando comigo, né? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Quem me recearei? Mesmo se o exército levante-se contra mim, né? Eu não temerei. Então, o Senhor, ele é aquele que te esconde no tabernáculo. Quando você confia no Senhor, Ele vai te esconder, Ele vai te guardar. E é lá debaixo das asas dele. O Moisés, ele especificou exatamente o que acontece quando você confia no Senhor. Lá no Salmo 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você está na presença do Senhor, você não tem que ter medo. E é na igreja, é ouvindo a palavra, é estudando a palavra, é sendo alimentado por essa palavra que você está escondida. Ali você aprende a se esconder. Ali você aprende a entrar na intimidade com Deus. É na casa do Senhor que você vai aprender a amar, a respeitar. Você vai aprender como tratar bem seus filhos, como tratar bem a sua esposa, o seu marido. Você vai aprender como ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa. Como ser uma excelente cidadã, como você amar o teu país. É na igreja que você vai aprender a respeitar o próximo. E Joás, que era um filho que tinha um grande potencial para ser outro idólatra, Joás, o filho de Joabe, de Joseba, ele foi um homem que Deus usou para restaurar a adoração a Deus. Ele destruiu com a idolatria. No tempo que Joás esteve na presença do Senhor, ele fez o melhor ali. Ele restaurou, ele destruiu os postes ídolos, ele restaurou a adoração ao Senhor, ele acabou com a idolatria. Por quê? Porque ele teve uma mulher que o instruiu. Ele teve uma mulher que optou por se casar com um sacerdote. Olha que coisa linda. Ela, no meio daquela coisa toda, ela escolhe para se casar com um homem de Deus, Joiada, que era um sacerdote do Deus Altíssimo. E os dois foram pais para essa criança, para Joás. Nestes 6 anos que eles estiveram com eles educaram. E aí o que acontece? Quando deu 6 anos, né, de idade, de que esse menino já tinha crescido, eles o levaram para ser rei. Então, eles acabaram com o reinado, mataram essa mulher, essa usurpadora, Atalia, e colocaram o menino. E todo Israel se alegrou, Judá, se alegrou e aplaudiram, e viva o rei com 7 anos de idade. Você sabe o que é isso? 7 anos de idade. É lógico, quem estava cuidando dele era Joiada, era um sacerdote do Senhor. Então, era um homem de Deus. Então, enquanto esse rapaz estava ali, debaixo das instruções desse sacerdote, eu acho que depois ele aprontou também, né? Quando ele saiu debaixo da direção do sacerdote. Mas enquanto ele estava ali na obediência, o Senhor o honrou. A palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra, né? Mas quando os maus governam, o povo se entristece e se acaba, né? Nós sabemos muito bem, nós brasileiros sabemos, já tivemos 2 experiências, aliás, várias, né? Quando o justo governa, quando o injusto governa, a gente está assistindo isso. Mas, quando você está protegido na igreja, o mal não tem poder sobre você. Esta mulher foi uma mulher sábia, ela escondeu esse menino e ali cuidou, fez o melhor que ela podia para ele. Que mulher ousada, porque essa mulher, além de tudo, ela enfrentou tudo e todos. Ela podia ter sido morta. Ela fez parte de um plano de Deus. Deus queria acabar com a Atalia, porque ela era uma mulher má, que matou muita gente. Ela não matou só os seus netos, ela matou muita gente. A história está lá no meu canal, você pode ver. Mas Deus precisava tirar esse demônio que governava. O povo deve ter começado a clamar, com certeza, porque não aguentava mais, o povo estava triste de ver aquela situação. Por isso que eu falo para vocês que dá poder nas nossas orações. Às vezes Deus permite até o mal se levantar para tratar com o seu povo. Deus permite que o mal, muitas vezes, prevaleça, porque Ele sonda o nosso coração, Ele quer trabalhar no nosso coração. Ele quer nos ensinar
o que é viver no bom e o que é viver no ruim. Ele quer nos ensinar, quando a gente busca Deus, a gente tem o melhor. E quando a gente se afasta de Deus, as coisas piores acontecem. Então, amadas, nós aprendemos com essa mulher que nós temos que cuidar dos nossos. Aí vai a primeira pergunta para você. Você tem cuidado dos seus? Você tem cuidado das preciosidades? Tem uma gravidinha aqui hoje, né? Deus está te dando uma pérola preciosa. Deus está te dando um diamante. E é você que vai esculpir esse diamante, né? Você que vai definir o futuro deles. Ou ele vai, se ele andar com Jesus, ele vai ser abençoado, né? Então você tem que aprender a ensinar no caminho do Senhor. Isso eu falo para todas as mães, vocês que estão me assistindo, né? É nossa obrigação, quando a gente tem um filho, a gente é maravilhoso a gente ter filho, porque Deus te ensina um pouquinho, assim, um cisco do que é um amor incondicional. Um amor que a gente não sabe explicar, né? A gente dá vida pelos nossos filhos, isso é básico. Mas mãe dá vida pelo seu filho, ela não dá vida para os outros, né? Não. A mãe é capaz de matar o outro em favor do seu filho. Mas Deus, ele se fez carne, ele enviou seu próprio filho, seu filho único, para morrer. Morrer não só pelos bonzinhos, mas morrer pelos maus, principalmente. Jesus disse, ele não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes de alma, eu vim para os assassinos, para os ladrões, para os miseráveis. Jesus morreu. Então, para nós, há salvação. Né? Por maior que seja o seu pecado, por mais que você errou na sua vida, que você andou por caminhos errados, Jesus, ele te ama de um jeito tão maravilhoso, que ele derramou todo o sangue dele por você. E esse derramar todo o sangue, ele não tomou um tiro no peito, ele foi morrendo aos poucos. Ele foi sendo humilhado, foi sendo perseguido, foi sendo rejeitado pelos seus, aqueles pelos quais ele veio, ele foi rejeitado. Mas aqueles que o receberam, eles deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é maravilhoso. O mais lindo de tudo é que ele não nos deixou sozinhos. Ele foi para o Pai, mas ele enviou o Espírito Santo. E é esse Espírito que está aqui hoje. E esse Espírito, ele habita em nós, na sua igreja. Por isso que eu falo, quando o Senhor falou para mim que Joseba simboliza a igreja do Senhor, né? É aqui na comunhão dos santos que você vai receber palavra, que você vai receber ensino, assim como Joseba falou. Vai te ensinar a ser ousado como ela foi ousada. Ela enfrentou a morte para criar aquele menino no caminho do Senhor, porque ela sabia que aquele menino ia salvar Israel da idolatria. Ia salvar Israel do caminho mau que eles estavam andando. O que você tem feito pelos seus filhos? O que você tem feito, líderes, pastores? O que vocês têm feito pelo seu rebanho? Conduzir, nós temos que conduzir a nossa obrigação. Quem é mãe, quem é pai, quem é pastor, quem é líder. A tua vida não é mais sua. A tua vida agora é do Senhor e Ele te usa para cuidar dos seus filhos, aqueles que vão chegando. Colocar debaixo do esconderijo. E como eu estava dizendo no Salmo 27, Davi, ele faz essa oração. Versículo 4 e 5, Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Uau! Foi exatamente o que Joseba fez com Joás. Colocou ele no tabernáculo. Foi lá, na casa do Senhor, ele teve, no lugar do serviço, porque ali Joseba sabia que a rainha má, Atalia, ela jamais poderia entrar. Não, ela nem entraria. Porque ela não entraria porque ela era idólatra, ela não servia a Deus. Porque ali só pessoas consagradas a Deus que entravam. Pessoas, sacerdotes, levitas, o povo que servia, e as suas esposas. Então, Joseba foi muito inteligente. Deve ter seguido as instruções do seu marido, com certeza. Porque uma esposa de um sacerdote jamais poderia fazer coisas da cabeça dela. Você tem sido uma esposa fiel, uma esposa que anda com o seu marido. Porque quando o casal está em concordância, a casa vai bem.
Quando um casal anda em concordância, porque às vezes a mulher quer fazer uma coisa, o marido quer a outra, e as coisas nunca dão certo no casamento, na família. Os filhos não crescem debaixo de bênção quando o casal não se dá bem, queridos. E eu vou falar uma coisa para você. Está na mão da mulher salvar o casamento. Está na mão da mulher salvar o casamento e os filhos. Exatamente. Então, mas eu tenho que fazer tudo e ele não faz nada, ele não tá nem aí, ele não sei o quê, né? Tudo a gente joga sempre a culpa nele. Eu era assim, eu posso falar porque eu era assim. A culpa de todos os meus erros, das minhas mazelas, era do meu marido, porque eu era uma santa, eu era perfeita, eu não fazia nada, eu era ótima. Ele era o demônio que me impedia de ser feliz, né? Até o dia que eu encontrei com Jesus, eu comecei a ver que o demônio ali era eu. Então eu comecei a me arrepender dos meus pecados. Eu comecei a ler essa palavra e a entender que uma família, um casamento só é salvo quando Jesus é a terceira dobra do cordão, né? A palavra diz que um cordão de 3 dobras ele não se rompe. Então, se você está em unidade com o seu marido e os dois em unidade com Deus, mas não tem para ninguém. Você pode passar por tempestade, você pode passar por tudo que tiver que passar, porque o Senhor ele vai te segurar pela tua mão. Ele vai te salvar e vai salvar a tua família. Está aqui alguém que já passou por um monte. E eu posso dizer para vocês que vale a pena buscar Jesus. Vale a pena. Tribulação a gente passa. Vamos passar? Vamos. Gente, nós estamos vivendo no fim dos tempos. Mas ainda agora tá escancarado. O mal escancarou de vez, né? Antes o diabo ele ficava escondidinho, ele não se manifestava, então as seitas satânicas eram feitas nos porões. Hoje tem igrejas, templos para Satanás. Para quem quiser ver e participar. Eles estão fazendo as crianças entrarem nesses começarem. Eles estão ensinando o satanismo nas escolas para as crianças. Então, antigamente, se falava, a gente não podia nem falar diabo, né? Não fala essa palavra. Satanás? Meu Deus, né? Por quê? Porque ele é do mal, a gente não pode nem falar, vai chamar o mal. Não. Você fala para denunciar, porque o lugar dele é debaixo do teu pé. Amém, queridos? O lugar de Satanás é debaixo do seu pé. Porque se você é da igreja do Senhor Jesus, você tem autoridade. A autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, se a gente fala no nome dele, é para denunciar esse demônio que está querendo atrapalhar a sua família, estragar os teus planos, estragar a tua vida. Na verdade, o diabo não está nem aí com os teus bens. Quer saber? O diabo não está nem aí com o teu casamento, não está nem aí com a tua vida. O que ele quer é a tua alma. E se ele puder usar o teu casamento, se ele puder usar os teus filhos, a tua vida financeira, a tua saúde para te tirar da presença de Deus, tudo ele vai fazer. Porque o alvo dele é a tua alma. Por isso que tem pessoas que a gente ora e a pessoa não é curada. Porque às vezes Deus está usando essa enfermidade para converter verdadeiramente essa pessoa. Eu lembro que eu já orei por tantas pessoas e muitas foram curadas e algumas não. E aí eu falo, mas Deus, por quê? Porque às vezes Deus quer tratar. Às vezes eu tenho as minhas enfermidades que Deus não curou ainda. E eu falo, Senhor, por quê? É aquele espinho na carne, que Deus permite, muitas vezes, para que a gente não fique soberba, não fique se achando, o Todo-Poderoso. Então, às vezes, Deus ele usa essas coisas para trabalhar. Nós que temos filhos, nós sabemos que filho precisa de correção, filho precisa de disciplina. Sim. Se você quer criar filhos que sejam grandes homens e mulheres, que sejam pessoas que sejam exemplo para muitos, você precisa educá-los. Põe de castigo. Eu sou da época da cinta, né? Meu pai botava a mão aqui, eu já me tremia toda. Falava assim, a cinta vai cantar. Eu saía correndo. Tomei palmada assim, tomei cintada, carimbo de havaiana nas costas. Minha mãe jogava de longe. E acerta. Hoje em dia estão proibindo os pais de disciplinar os filhos. Ai, daquele que bateu no seu filho. Meu, misericórdia. É lógico, você não vai espancar seu filho. Mas tem filho que precisa. Tem criança que já nasce com uma coisa,
com o espírito, né, da rebelião. E precisa de correção. Tem criança que nasce boazinha, que tudo que você fala não obedece, que não precisa, né, levar. Olha, eu levei uma surra. Uma surra. Levava chinelado da mãe, essas coisas todas. Mas do meu pai, eu levei um tapa uma vez na cara, porque eu falei para ele assim, eu recebi naquela época não tinha celular, quando eu era bem menina, era um telegrama, a gente falava com o namorado por telegrama. Ai, te amo, feliz dia dos namorados, e mandava um telegraminha assim, né, só para... aí, porque não tinha lugar para mandar mensagem, recebi o telegrama e meu pai pegou o telegrama e escondeu. Cadê meu telegrama? Cadê meu telegrama? Eu quero meu telegrama. E meu pai, eu guardei, eu li. Imagina receber telegrama de namorado, que não sei o quê, porque eu era menina, né? Aí eu virei para ele e falei assim, você sabia que da cadeia mexer no correio, nas cartas, correspondência, isso é crime? Nossa! Mas foi uma só. Pá! Você não vai ver coisa nenhuma. Bom, enfim. Então, assim, a outra surra porque eu menti para ele. Foi uma mentira tão besta, mas ele não deixou passar. Mentira não pode. Mas eu menti bonito para ele. Ele me deu um dinheirinho para eu comprar. Olha, era uma coisa tão besta. Me deu um dinheirinho para eu ir para a escola, comprar um presente do Dia das Mães, que eu estava fazendo, só pagar o negócio lá, o material. E eu nunca vou esquecer desse dia, porque eu odeio mentira até hoje. Eu odeio mentira, eu suporto mentira. Me irrita profundamente por causa disso. Ele me deu um dinheiro e falou, compra lá o material, você vai fazer o Dia das Mães para papai. Ele me deu 10, eu não lembro a moeda da época, era 10 alguma coisa, o negocinho custava 6. Sobrou 4 para onde eu fui, na cantina, né? Mandei bala na cantina. Sorvete, mas não sei o quê. Mandei bala na cantina. Aí, voltei toda feliz para casa. E aí ele, cadê o dinheiro? Cadê o troco? Não, cadê a caixinha? Cadê o troco? Cadê não sei o quê? Comecei a enrolar. Você tá mentindo? Não, tá lá. É que a professora comecei a enrolar. Você vai chegar em casa, você vai apanhar. Ai. Aí você pensa na tua espinha, você já sentiu isso, né? Aquele frio que sobe, desce, e dá aquela dor. Eu falo, ai meu Deus, porque quando meu pai falava, eu sou a última de 7, e eu vi meus irmãos apanhando muito, por isso que eu apanhei pouco, né? Surra mesmo, sou meio essa. Eu morria de medo dele, ele olhava pra mim, aí eu falei, ai meu Deus, ele prometeu, ele vai cumprir. Aí eu cheguei em casa e corri lá pra cima do meu quarto e comecei a colocar um monte de calça jeans, né? Fazendo isso, uma em cima da outra, eu vou botando roupa, calça e tal. Desce! Eu falei, ele vai esquecer, né? Fiquei lá quietinha. Que nem meu cachorro, a Júlia, da escondida. Aí ele, desce que você vai apanhar. Eu, não, pai, por favor, pelo amor de Deus. Desce, a minha mãe. E ele, tia, prepara a banheira de salmoura. Eu falei, meu Deus, eu hoje. Porque ele batia, mas também ele cuidava. Eu falava, gente, aí eu desci, né, toda morrendo de medo. Ele me pegou, eu tenho a mão grande, a mão dele era o dobro da minha. Ele me pegou pelos 2 pulsos, assim, ó. Isso é pra você nunca mais mentir. E você me enrolou. E eu não sei o quê. Bom, dia seguinte, o maior calor. Era a época do meu aniversário, era quente. E eu tive que ir de calça de lanca e grudava nas cintadas. E as meninas, ai, por que você não veio de saia? Ai, tô com frio. É engraçado, mas eu odeio mentira por causa disso. Quando mentem pra mim, eu fico doida. E, enfim, correção, né, querido? Correção. Hoje em dia, as crianças fazem o que elas querem. Mandam nos pais. Te desrespeitam, assim, na cara dura, é uma coisa absurda. Assustador. Por isso que o mundo tá do jeito que tá, né? Então, é um mimimi, e te manipulam, é uma coisa horrorosa. Então, queridos, na igreja, nós aprendemos o que a palavra diz. Que a palavra diz o seguinte, que não é para a gente poupar a vara da correção dos nossos filhos. Tem filho que não precisa de vara, que é bonzinho, já nasceu bonzinho, e vai ficar bonzinho a vida inteira. Mas tem filho que precisa. E digo mais, lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 15, anote aí você que é mãe e pai. Provérbios 29, 15 diz o seguinte, a vara e a repreensão dão sabedoria. Dão sabedoria. Essa surra que eu levei, eu louvo a Deus, agradeço ao meu pai pela surra que eu levei.
Eu não odiei meu pai, de jeito nenhum. Não fiquei com raiva do meu pai. Não denunciei ele na delegacia da criança. Não fui denunciá-lo. Amo meu pai. Ele já morreu, já foi para o Senhor Jesus. Sofri demais. Eu tive que fazer 1 ano de terapia porque fiquei mal quando meu pai foi embora. Muito mal, porque ele era tudo, assim. Ele era o exemplo de homem, tudo. Era Deus, assim. Ele era a figura de Deus para mim, porque ele era um homem correto, justo, íntegro, me ensinou o caminho do Senhor. Então, assim, eu nunca tive problema de me relacionar com Deus pelo meu pai. Apanhei. Louvo a Deus por isso. Hoje em dia, você bate no filho, ele tem mágoa, vai lá pro psicólogo, que a mamãe me bateu, mimimi, mamamó, né? Se vitimiza, exatamente. Então, olha só, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha quem? A sua mãe. A sua mãe. O rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Ou seja, Deus está deixando bem claro para nós que não é o papel do pai educar o filho, é o papel da mãe. Vocês estão entendendo? O pai é a figura de autoridade. O pai é aquele que traz a provisão para casa. O pai é aquele que a mãe tem que honrar, respeitar e fazer com que os filhos honrem e respeitem. E estar andando em concordância com o marido, sempre. Né? Se você tem alguma rusga com o seu marido, jamais discuta na frente dos seus filhos. Chama ele num lado e vai lá e briga, quebra o pau, fala o que tem que falar, rasga o coração, mas é você e ele. Mas na frente das crianças, honre o que o teu marido disser. Honre e respeite, porque assim você vai criar filhos que vão respeitar o teu marido e vão te respeitar também. Filhos que vão cuidar de você quando você ficar idoso. Então, a mãe, é papel da mãe. Provérbios capítulo 31, lição de casa para as mulheres. Leiam Provérbios capítulo 31, porque lá diz o que uma mãe tem que ser. Uma mãe é aquela que é a primeira que acorda, a última que vai dormir. Ela zela pelo bom andamento da sua casa. Ela cuida dos seus filhos. Não deixa faltar o pão, não deixa faltar as cobertas para o frio. Ela está sempre à frente do seu tempo, provendo todas as coisas. Mas Provérbios 31 também fala da igreja do Senhor Jesus. Se você for olhar com olhos espirituais, Provérbios 31 fala da igreja, porque a mulher é a figura da igreja. O pai é o noivo, Jesus é o noivo. E a igreja é a noiva. Então, nós temos que honrar, assim como o marido tem Cristo como seu Senhor, como seu cabeça, a esposa tem o marido como seu cabeça. Então, quando você honra o seu marido, você está honrando a Cristo. Quando você honra o teu esposo, você está honrando a Deus. Então, cuide dos seus filhos, eduque-os, não deixe para terceiros educarem. A obrigação é tua, não é a escola que vai educar seus filhos. Na verdade, a escola hoje, ela deseduca. Porque as escolas estão entrando por um caminho, e elas não estão mais ensinando português, matemática, elas estão doutrinando os seus filhos. Então, você tem que educá-los na tua casa, ensinar para eles que quando o professor começar a colocar doutrina maligna na cabeça dos seus filhos, eles têm que rejeitar e dizer não, que não aceitam isso. Quando os amiguinhos vierem oferecerem droga, vocês têm que ser amigos deles e dizer para eles que droga é uma porcaria, que isso é uma coisa que acaba com a vida deles. Eles têm que ter em casa pai e mãe que sejam amigos. Queridos, eu falo isso por experiência própria, eu já passei por tanta na minha vida, né? Que hoje, o meu papel, a Bíblia fala que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais jovens. Né, a obedecer aos seus maridos, a cuidar dos seus filhos, a zelar pela sua família. Então, como eu já vivi tudo isso, eu sei exatamente o que eu estou falando para vocês. Educar, criar os seus filhos, depende de você. Ensinar ele a honrar. A primeira coisa que você tem que ensinar teu filho é a honrar, respeitar o pai e a mãe. Né? E amar, lógico, amar a Deus acima de tudo e de todos. Quantas vezes você levou seu filho para a cama e fez uma oração com ele?
Meus filhos nunca esquecem, até hoje, eles brincam, né, comigo. Pai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Aí todos começam, era tudo igualzinho, porque eu ensinava, era uma coisa que todos vamos antes de... E às vezes eu esquecia, naquele corre-corre, mãe, você esqueceu de orar. Eles gritavam lá do quarto, eu ia correndo lá, vamos lá, criançada, ajoelha aí. Né? Ajoelhava e vamos orar. O que é isso? Isso é você ensinar ao teu filho a depender de Deus. Não depender do horóscopo, não depender do amiguinho, do namoradinho. Não deixar o seu filho ser carente pelas coisas do mundo, mas ser carente de Deus. Esse é o papel de uma mãe. Então, como é que você tem cuidado dos teus filhos? O futuro deles depende da sua criação. Depende da tua entrega. Amém, queridas? Então, essa mulher, além dela ser sábia, além dela ser a mãe protetora, é uma mulher sábia. Ela não agiu por impulso. Ela não foi, não, ela conversou com o seu marido. Eles criaram um plano, tanto é que o plano deles se cumpriu 6 anos depois. Ela esperou 6 anos a promessa se cumprir. Uau! 6 anos. Não foi 2 anos. O povo hoje está muito imediatista. As pessoas mais velhas entendem o que eu falo. Às vezes tem coisas que levam anos para acontecer. Para conseguir. Né? Para conseguir. E a gente vai aconselhar os jovens, eles falam assim, não, mas eu tenho que fazer para hoje, para ontem, porque senão as coisas não vão dar certo. E agora? Não, eu tenho que ser já, tenho que tomar essa atitude. Calma, lá na frente você vai ver. A Bíblia fala em Malaquias capítulo 3, lá no 18, que a gente ia ver a diferença. O mundo vai ver a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Muitas coisas Deus está trabalhando na sua vida. E as coisas não vão, ansiedade, as coisas não vão acontecer da noite para o dia. A transformação de um marido demora, e vai depender de você, da tua boa vontade, da tua disposição. A transformação da sua esposa, marido que está me ouvindo, também vai depender de você, do teu bom testemunho. Né? Porque às vezes a gente fala de Jesus para as pessoas, mas a gente não dá o bom testemunho. Né? Então, a fé dessa mulher foi impressionante. Se a Thalia descobrisse o que ela fez, ela estaria morta. Porque a Thalia era uma mulher má, né? Fugiu a palavra, mas era uma mulher má, maligna. Amém, queridos? Então, eu quero deixar algumas perguntas aqui para você. Né? Você tem tido atitudes sábias, permitindo que o Espírito Santo haja na tua vida? Você tem buscado o Espírito Santo para adquirir essa sabedoria para governar a sua casa? Está na hora de começar. Antes de você tomar qualquer atitude, antes de você sair metendo os pés pelas mãos, faça uma oração, busque ao Senhor, busque a palavra de Deus. Estude essa palavra para descobrir os ensinamentos do Senhor, o que Ele quer para você. Você tem agido de forma generosa, abrindo mão de benefícios seus em favor do próximo? Essa moça, ela pegou um problema para a casa dela. Sim. Baita de um problema. Adotou, né? Ela adotou uma criança que ia ser morta, mas ela estava de olho ali no futuro. Ela estava de olho no futuro da nação. Como você tem criado seus filhos? Você tem agido de forma generosa? Porque muitas vezes a gente não está nem aí com a dor do outro, né? A gente não está nem aí. Eu vou levar você para outra pessoa. Você tem dado ouvidos? Você tem procurado estender a sua mão para o próximo? Essa mulher estendeu a mão para Joás, e Joás libertou Israel da idolatria. Você tem se posicionado ou você tem sucumbido às ofertas do mundo? Essa mulher podia ter se escondido e deixado para lá. Eu vou pegar o filho dos outros, Deus me livre. Né? Deus me livre. A Bíblia fala exatamente que foi esta mulher que fez, que não foi Joiada que fez, o sacerdote, foi ela. Que ela deve ter sido obediente ao seu marido. Para mostrar a ousadia dessa mulher. Porque outras poderiam falar, Deus me livre, que eu vou aqui naquela casa, está uma matança, os homens estão lá, como é que eu vou pegar esse menino e esconder uma criança? Pois foi o que ela fez. Ou você tem sucumbido, porque a oferta do diabo é grande.
O diabo, ele vem na tua fraqueza. E ele fala, se você for ajudar, olha o problema que você vai trazer para sua casa. Olha o problema que você vai trazer para sua família. Estende a mão, não. Você está tirando dinheiro da boca dos seus filhos para dar para quem não merece. É assim que o diabo trabalha. Aí você não faz nada, não ajuda. E aí não faz nada, não ajuda, não estende a mão e deixa de receber a bênção do Senhor. E como que você tem criado os seus filhos? O futuro deles, que eles dependem da sua criação. E você tem honrado o seu marido na sua liderança? Eu fico essas perguntas para você ruminar essa semana. Né? O exemplo dessa mulher, ela nos deixa esse exemplo de uma mulher obediente, uma mulher ousada, uma mulher à frente do seu tempo. E uma mulher que se dedicou, ela abriu mão do tempo dela para ensinar esse menino o caminho do Senhor, como ser um bom rei. Um menino que assumiu o reinado com 7 anos de idade. Eles esperaram o tempo certo do menino ter maturidade. Maturidade com 7 anos, meu Deus, né? Você imagina a carga que esse menino recebeu. A carga de palavra de Deus, de responsabilidade. É lógico que Joiada estava por perto para o cobrir. Então, queridas, a última coisa que eu deixo para vocês aqui, a última mensagem que eu deixo. Jeoseba é a figura da igreja. A igreja é muito importante. Você faz parte da igreja. Muitas vezes nós pensamos assim, puxa, o pastor não cuida. A pastora não está nem aí. Os pastores só cuidam lá dos pastores, não cuida da gente. Nós estamos abandonados, porque hoje a geração hoje mimimi é assim, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Gente, quando era criança, eu ia para a igreja, não tinha essa coisa, não. Eu nunca vi meu pai reclamando que o pastor não me dá atenção. Eles iam para a igreja, recebiam um alimento e eram testemunho dentro de casa. Eles iam trabalhar, iam fazer as coisas deles e cuidar da vida deles e parar de mimimi. Não tinha essa palhaçada de que pastor não liga para mim, pastor não neném, como se pastor fosse o amuleto da sorte, o guru. Não, a obrigação do pastor é ensinar você o caminho do Senhor. É levar você para pastos verdejantes. Aqui tem pastos verdejantes. É levar você para águas tranquilas. O pastor não tem pasto verdejante para te dar. Quem tem é o Senhor. Então o pastor te leva aqui para a palavra. Pastor não é psicólogo. A psicologia ajuda, né? Pessoas que estão enfermas, porque hoje em dia tem muitas pessoas enfermas na alma. Ajuda, mas quem vai curar as suas enfermidades é o Senhor Jesus. Não é pastor, não é a mãe do pastor, a esposa do pastor, a cunhada do pastor, não. É Jesus que cura você. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos ser igreja. Ser igreja. Você sabia que ovelha é que gera ovelha? Sabia disso? Que as ovelhas que geram ovelha? Então, se você quer a casa, né, a tua igreja cheia, você tem que sair para gerar ovelhas. Trazer as ovelhas para o rebanho. Os teus amigos, os teus irmãos em Cristo, você está vendo que eles estão com uma dificuldade e não está tendo acesso ao pastor? Ajude-os, ore por eles, ore em comunhão. Jesus não falou que eis que te digo, só os pastores que orarem é que vão salvar as pessoas. Não! O Senhor fala em Tiago capítulo 5, 17, orai uns pelos outros e sereis curados. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam curados. Então, a igreja serve para isso. Então, para de reclamar do pastor, para de reclamar do outro que não faz. Faça você. Seja você. Às vezes a igreja não está indo para frente porque você não está fazendo a sua parte. Está jogando tudo nas costas do pastor e não está sendo igreja. Não está tendo maturidade. Tem muita gente que chega na igreja, tem tanta coisa para falar de Joás, né? Tem gente que chega na igreja e já quer ser alguma coisa. Há um tempo. Joás ficou 7 anos sendo preparado lá dentro do templo, da casa do Senhor. Se a gente trouxer isso para o espiritual, quando a gente se converte, há um tempo nosso para nossa maturidade. Hoje em dia, muita gente está sendo ungida, pastor aí, acabou de se converter, fala bem, tem boa dicção e sabe se comunicar. É pastor.
tem que estudar, tem que aprender, tem que tomar nas costas. Experiência, tem que ser experimentado. Porque ninguém nasce pastor. As honras, as palmas e a glória. Então há um tempo para você ser, né, falando agora de ministério, há um tempo para você ser escondido na casa do Senhor. E quando você tem a maturidade, aí sim eles te enviam. Aí sim você vai fazer a obra do Senhor. Você vai pregar, você vai louvar, você vai ajudar o próximo. Enfim, exercer aquilo que Deus preparou você para exercer. Então, aprenda a esperar no Senhor. E você que é Jeoseba, você que se identificou com essa mulher, seja essa mulher que cuida, que protege, que zela. Ah, mas eu não sei, eu não tenho palavra de sabedoria. Então, pegue essa pessoa. E Deus vai dar, mas se você não conseguir, leve ela para uma pessoa que tenha mais conhecimento, mais sabedoria, que tenha mais experiência que você. Ela vai te ajudar. Até para os pastores. Quantas pessoas que chegam em mim e falam, eu queria tanto falar com os apóstolos. Vamos lá. Né? Ninguém é intocável. Né? Às vezes as pessoas, porque na nossa igreja tem os apóstolos que cuidam dos pastores e os pastores que cuidam do rebanho. Então, mas tem pessoas que precisam falar com o apóstolo, precisam de uma palavra do apóstolo. E às vezes a gente tem que levar, porque às vezes aquilo escapa do nosso controle. São coisas que só os apóstolos podem resolver. A gente leva, ninguém é inacessível. Então você seja como Jeoseba. Coloque essas pessoas escondidas no tabernáculo. Ou então seja como Joás. Aprenda. Né? Fique lá, faça como Davi. Meu desejo é morar na casa do Senhor, porque ali eu tenho proteção. Ali eu estou escondido no tabernáculo do Senhor. Ali o mal não vai te suceder. Praga alguma chegará na tua tenda, se você estiver. Eu quero terminar essa palavra lendo com vocês o Salmo 91, que todo mundo conhece. Maravilhoso. Salmo 91 não é um salmo que você abre e põe na porta da sua casa para espantar demônio, não. Isso não existe. Salmo 91 não é amuleto da sorte, tá? Não é patuá que você bota lá na porta de casa. Salmo 91, aqui não vai entrar, né? Tem gente que põe carranca, né? E tem gente que põe o Salmo 91. Aqui o diabo não entra. Mas Deus, o que ele fala? Há uma condição para habitar no esconderijo. Há uma condição para você ser protegido pelo Senhor. Diz assim, Salmo 91, a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele está falando, aquele que habita, não é qualquer um. Você tem que habitar. Você está entendendo no esconderijo? Qual é o esconderijo do Altíssimo? A igreja que te leva para a presença de Deus, onde você vai aprender. Chega um certo tempo da tua vida e você vai ter maturidade para entender. Mas, por enquanto, você precisa de cuidado. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será um escudo e broquel. Moisés, ele compara a nossa proteção com uma árvore, né? Como uma ave. Às vezes você vê uma galinha gordinha, só que você não está enxergando que embaixo dela tem um monte de pintinho escondido. Né? Uma ave com aquelas asas enormes, cheia de bichinho. Se você olhar bem, você vai ver as perninhas ali embaixo. Mas ela faz tudo para esconder. Né? Então, habitar na presença do Senhor é isso, é estar debaixo das asas. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se, aqui tem uma condição, se fizerdes do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Aí nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Pois aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei.
Por que o Senhor te livra? Porque você o ama. Aleluia. Quem ama, respeita. Quem ama, guarda. Quem ama, se entrega. Quem ama, cuida. Zela pelas coisas de Deus. Então, é porque você ama o Senhor, ele diz, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, pois ele, você, fala o teu nome aí, eu, Márcia, conhece meu nome, você que conhece o nome do Senhor, ele vai te guardar. Aí ele diz, você me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Tudo isso você aprende aonde? No templo, na casa, na igreja. Então, Joseba, a igreja que cuida, que protege, que ensina você que o único que pode te proteger e te guardar é o Senhor. Não estou falando da igreja mística, não. Estou falando da igreja, aquela que cuida, que protege, que guarda, que ensina você que o único que pode te guardar é o Senhor. Que está fazendo isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Olha, se você habitar no esconderijo, se você buscar o Senhor, se você me falar, se você mostrar que você ama o Senhor, Ele vai te amar e vai te guardar. É isso. Aí sim vai fazer a diferença na tua vida. Amém, querido?